Oi, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Vou me apresentar, né? Meu nome é Eilde, eu sou casada com o William há 13 anos e nós temos uma menina de 11 anos, que é a Clara Rafaela, o amor da minha vida. Vulgo amor da minha vida. Já tem um tempo que Deus tem me incomodado pra contar um pouco do meu testemunho. Só que o meu testemunho agora, depois de convertida. Porque algumas pessoas já conhecem do meu passado, sabem de coisas que eu fiz no passado, sabem de coisas que eu fiz, né? E Deus tem me incomodado muito. E muitas pessoas têm chegado até mim com esse assunto. E eu pedindo confirmação pra Deus, e orando e falando: Deus, o que o Senhor quer de mim? Porque, não sei, né? Algum propósito tinha eu ter passado por isso. Então, nessas orações e conversas com Deus e esse período que eu passei, foi um período muito difícil que eu passei agora, né? Há uns meses atrás, e eu tava querendo entender tudo. Entender o porquê que eu tava passando tudo aquilo. Porque eu olhava assim e falava: meu Deus, não tem por que eu estar doente dessa maneira. Eu tenho saúde, meu marido é um bom marido, graças a Deus. Eu tenho uma ótima filha, muito estudiosa, me dá muito orgulho na escola, notas boas, né? Trabalho. E eu não sei o porquê que eu fiquei doente. Mas enfim, é a correria da vida e tudo tinha um propósito. Então eu estou aqui para contar para vocês o que me aconteceu há um tempo atrás. E sobre esse acontecimento, nasceu o Fé, Foco e Propósito. É o nome desse quadro, tá? Que eu tô trazendo para vocês. Fé, Foco e Propósito. E vão ser pessoas aleatórias, pessoas, né, comuns como a gente. E isso nasceu no meu coração depois dessa doença. E o que acontece? Eu andava muito estressada, muito irritada, de uma forma assim que eu iria perder meu casamento. Porque tudo eu descontava neles. Eu descontava na Clara, eu descontava no William. E aí conversando com uma cliente, né? Eu era manicure, e conversando com uma cliente, o nome dela é Adriana, da minha igreja também. E ela me chama de Ju. Ela falou: Ju, vai no médico, né? Não é normal esse cansaço excessivo, esse estresse. Não é normal, alguma coisa tá acontecendo. E eu tava muito estressada, muito irritada. E eu deitava pra dormir, não descansava. Já acordava cansada, estressada. O barulho de alguém mastigando ao meu lado já me irritava. E criança correndo, sabe? Tudo que era barulho, aquilo me incomodava de um jeito. E vinha uma ira tão grande de dentro de mim. E eu falava assim pra Deus: Senhor, não é normal isso. Não é normal, porque se eu sou crente, se eu sou cristã, se eu tô indo na tua igreja, ouvindo a tua palavra, é pra ter Deus dentro de mim, é pra ter Jesus. As minhas atitudes têm que refletir Jesus. E não é isso que tá acontecendo, porque eu tenho uma raiva, uma ira, sabe? A minha vontade era sufocar alguém. A minha vontade era essa. E aí, em conversa com a Adriana, eu resolvi marcar o médico. Marquei médico e fui no médico. Fui no médico, o médico pediu vários exames, mas antes dos exames, ele falou assim: ó, claramente você tá ansiosa, né? Aí eu vejo um começo de depressão. E aí, quando ele falou pra mim um começo de depressão, pra mim foi como se ele jogasse uma bomba em cima de mim. A minha cabeça veio um milhão de sentimentos, um turbilhão de coisas. E eu fiquei pensando: cara, depressão? Como assim eu tô com depressão? Tá tudo bem na minha casa. Claro, a gente tem uma dívida ou outra, né? Você vai se acertando, vai pagando. Mas, tipo assim, não tinha um motivo real pra mim. Aos meus olhos, não tinha um motivo real pra eu estar com depressão. E eu não aceitava. Só que, além do remédio antidepressivo, ele me deu, né, um ansiolítico,
Porque eu cheguei lá, eu tava com 95 quilos. E aí, a última vez que eu fui com ele em consulta foi um ano atrás. E eu tava com 72 quilos. Ele falou assim pra mim, olha, claramente você está ansiosa. Então, antes de fazer qualquer exame de sangue, a gente vai entrar já com um ansiolítico, um antidepressivo. Porque claramente você tá descontando em cima da alimentação. Então, é tipo assim, é como se fosse qualquer problema que eu tinha, eu comia. Qualquer problema que eu tinha, eu comia. Então, eu tava com 95 quilos. A última vez que eu fui nele, né, antes dele diagnosticar a depressão, eu tava com 72 quilos. Então, foi tipo assim, uma mudança muito radical de peso. E eu achei que ele foi muito humano. Aqui no postinho do centro de Peúna. Achei que ele foi muito humano, conversou muito comigo e ele falou, olha, claramente então a gente vai entrar com um antidepressivo e depois a gente faz os outros exames. E aí foi quando eu entrei com fluoxetina, né? Comecei a tomar o fluoxetina em questão de, acho que nem 2 meses eu emagreci 6 quilos. 6 quilos. Eliminei 6 quilos. Por conta só de tomar o remédio. Porque daí eu comecei a tomar o remédio e ele eliminou a minha ansiedade. Aquela ansiedade, aquela coisa. Então, no meio da noite, às vezes eu acordava desesperada, chorando. Sabe, assim, com falta de ar. E sem motivo nenhum pra chorar. Sem motivo, aparentemente, né? Não tinha motivo nenhum pra chorar. Eu começava a chorar do nada. Eu chegava nos lugares, eu achava que as pessoas estavam falando de mim. Eu achava que tudo era direcionado pra mim. Eu sentia que eu chegava em alguns lugares e os assuntos paravam. Como se eu fosse a última bolacha do pacote. Claramente eu não sou. Até porque a última bolacha do pacote é quebrada. E eu não sou quebrada, tá repreendido. Mas foi isso que aconteceu. E eu fiquei com aquilo. Falei, cara, mas como assim eu sou... Porque eu assim, pra mim a depressão era falta de Jesus. É falta de Jesus. Quem tem depressão tá faltando orar. Tá faltando jejuar, tá faltando ter um momento com Deus. E, cara, tipo assim, tava tudo bem comigo na igreja. E eu falei, cara, como assim? Não é falta de Deus, porque eu tô orando, eu tô jejuando. O que tá faltando? Qual que é a falta? E a depressão, ela é uma doença. Realmente é uma doença que precisa ser controlada com remédio, precisa ser controlada com exercícios físicos. No entanto, eu comecei a academia por conta da depressão, da ansiedade, né? Porque eu vi que aquilo tava me fazendo mal. Não tô falando pra você que, nossa, melhorou 100%. Eu ainda tenho ansiedade. Olha, tô aqui conversando com vocês e eu tô um pouco ansiosa. Por conta da situação de gravar o vídeo e tal. Eu não tenho vergonha nenhuma, né? Todo mundo sabe que eu não tenho vergonha. Sou desenrolada pra essas coisas. Mas a ansiedade vem. E como controlar, né? Como controlar? E aí, a gente fez... Ele também pediu os exames de sangue. E deu que tava também com a vitamina B12 baixa, B6, B não sei o quê. Um monte de B, tava tudo baixo. Aí ele falou assim pra mim, ó, claramente a sua saúde tá como se você tivesse 90 anos, de uma senhora de 90 anos. E, gente, pasmem, eu tenho 39 anos. Eu vou fazer 40 em janeiro. Não parece, obviamente, porque eu sou maravilhosa, mas eu vou fazer 40 anos em janeiro. E o médico falou pra mim, você precisa fazer alguma coisa se você não quiser morrer. Se você não quiser entrar numa depressão e ficar jogada em cima de uma cama, né? Porque a gente precisa identificar que tá doente, a gente precisa aceitar que tá doente. Pra mim foi muito difícil no começo, porque eu falava assim, cara, eu não tenho motivos nenhum. O meu marido é um excelente marido, a minha filha é boa, sabe? Assim, aparentemente, mas conversando com a psicóloga, a depressão são gatilhos de coisas do passado ou de coisas do agora, que coisas acontecem hoje e nos desperta o sentimento do passado. Então, é importantíssimo a gente ir atrás do médico. Não é fraqueza, gente.
Ir atrás de um médico não é fraqueza, sabe? A gente precisa de um médico. Na Bíblia, Lucas era médico. Deus deixou os médicos, a profissão de medicina, entendeu? Você que é crente, né? E fica aí falando, não é falta de Deus. Gente, não é falta de Deus, sabe? É falta de você tomar uma boa vitamina. Às vezes tá faltando vitamina no seu corpo. É falta de você fazer um exercício, fazer uma caminhada. Gente, não gosto de academia. Gente, eu também não gosto. Vou falar pra você que eu amo? Não amo. Eu não gosto da academia, entendeu? Eu fico muito mais feliz quando a Gra tá comigo, porque ela tá ali. A gente tá conversando e eu faço os exercícios e nem vejo. Sozinha é horrível, horrível ir. Não tô falando pra você que é maravilhoso. Só que não tem um dia que eu fui e eu me arrependi, né? Toda vez eu vou com vontade de não ir, a maioria das vezes. Tem dia que eu tô animadinha, mas a maioria das vezes que eu vou é sem vontade. E eu nunca volto da academia arrependida de ter ido. Porque vem aquela sensação boa de depois de você ter feito o exercício, vem aquela, né, injeção de ânimo. E eu gosto muito de manhã pra pegar aí, né, ficar o resto do dia já animado. Pelo menos comigo funciona assim. Tava conversando com o pessoal na academia, tem gente que gosta de ir à tarde, só vai à tarde. Eu já gosto de 5:30 da manhã, porque daí eu saio de lá, já tomo um banho, já vou trabalhar e fico animado o resto do dia. Mas aí você tem que procurar o que é melhor pra você, sabe, gente? Não tô puxando sardinha, vai pra academia tal, vai pra academia tal. Mas, tipo assim, faça alguma coisa. O nosso corpo não foi feito pra estar parado. A gente foi feito pra estar em movimento. Em movimento. Faça uma caminhada, gente. Sabe, faz um alongamento, nem que seja em casa. Sabe, no YouTube, hoje é tão fácil. Sabe, você põe lá exercício pra iniciante. Eu comecei assim, com exercício pra iniciante. Coloquei na televisão, eu e a Clara tava gordinha, e a gente começou a fazer exercício em casa, assistindo televisão. Colocou no YouTube, a gente fazia exercício aqui na sala de casa. Aí eu comecei a fazer a caminhada, que foi mais, né? Daí eu comecei a correr, ali fazendo caminhada, e corria, parava. E eu sei o quanto tá sendo bom pra mim, né? O quanto tá sendo bom pra mim fazer os exercícios. Porque, gente, depressão é uma doença. E é uma doença que, se você não cuidar, você vai morrer. É muito difícil falar isso, sabe? É muito difícil, porque eu lembro da fase que eu tava. O William teve também depressão, né? Há um tempo atrás. E o William ficou de cama. O William é uma pessoa extremamente vaidosa. E ele corta o cabelo cada 15 dias. Cada 15 dias ele tá lá encharqueado cortando o cabelo. Cada 15 dias. Não, é o compromisso dele. E ele não levantava da cama nem pra ir cortar cabelo. Ele não queria levantar da cama pra tomar banho. Entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa que se a gente não observar, a gente tem que se conhecer muito bem, sabe? Procura se conhecer. Procura ver o que você gosta, procura ver o que chateia você, procura ver o que te magoa, entendeu? Foge de situações. Claro que tem coisa que você tem que ser adulto e enfrentar. Tem assuntos que a gente tem que enfrentar, não tem como fugir. Mas enfrente. Por mais que vai doer, enfrente a situação que você precisa enfrentar. E se tiver que fugir de algumas situações que vai te deixar extremamente abalado, fuja. Porque vale muito mais o seu bem-estar do que o bem-estar do outro. Infelizmente, hoje em dia, a gente foi meio que, eu não sei, vendo pessoas, né, convivendo com muitas pessoas, eu converso com muitas pessoas, e quando eu era manicure, conversava com muita gente, eu vejo o quanto a gente se anula pra cuidar do outro. O quanto a gente se deixa pra dar atenção pro outro, pra cuidar do outro, sabe? Só que se você não estiver bem, não tem como você cuidar do outro. Se você não se amar, não tem como você amar o próximo, entendeu? A Bíblia diz pra gente amar o próximo como a ti mesmo.
entendeu? Mas se você não se ama, se você não se cuida, se você não tem esse cuidado com você, como é que você vai cuidar de outra pessoa? Eu comecei a ver isso porque eu tava extremamente estressada, extremamente irritada, e tudo eu descontava na Clara, e eu gritava, eu parecia uma louca aqui dentro de casa. Tudo eu gritava, tudo eu brigava com o William, tudo eu xingava. E essa palavra começou a queimar no meu coração, né? Como que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Como que eu vou amar a Clara e me dar por inteiro pra Clara se eu não me cuidar? Entendeu? Como que eu vou cuidar do William se eu não me cuidar? Então, gente, é isso, sabe? Você se cuidar. Você ter esse cuidado com você, sabe? Cuidar de você, cuidar do seu tempo com Deus. Não abrir mão, sabe? Não abrir mão da palavra do Senhor. Não abrir mão de ter o seu tempo com o Senhor. Não abrir mão de ter o seu tempo com você. Por que que eu falo de cuidar de você, de ter um tempo com você? Porque cuidar de si também é honrar a Deus, também é louvar a Deus, né? E eu me peguei sendo líder de GCs, né? De todos os GCs. Me peguei sendo líder do ID, de todos os voluntários da igreja. Me peguei fazendo um monte de coisa na igreja e eu tava me anulando. Tudo eu falava sim pra igreja, tudo eu ia. Não tô falando que é errado, gente. A gente tem que fazer sim, a gente tem que cuidar das coisas de Deus sim. É importantíssimo trabalhar na obra do Senhor. Muitas vezes eu não deixei de Cristo por conta de estar envolvido no ministério, entendeu? Muitas vezes eu não deixei de ir pra igreja, não deixei Jesus por estar envolvida no ministério. Embora eu sei muito bem de onde Deus me tirou, eu sou muito grata. Uma coisa que eu tenho é gratidão a Deus de onde Ele me tirou, entendeu? Porque ou eu estaria morta, ou eu estaria na cadeia. Ou eu estaria no caixão, ou eu estaria na cadeia, se o Senhor não tivesse me encontrado. Então, não leve esse vídeo como, a nega falou, eu vou sair da igreja, vou sair dos ministérios. Não saia. Eu saí por saúde mesmo. Aquilo tava me consumindo de um jeito que eu falei, cara, a liderança não é pra mim. Agora eu não tô nesse momento de liderar. Eu tô no momento que eu preciso ser cuidada. No entanto, quando eu saí de um ministério, o meu pensamento já era entrar aonde eu tô hoje, que é o diaconato. Tô servindo no diaconato da igreja. Esse já era o meu objetivo. Só que aí foi aparecendo a liderança do GC e tal. E eu fui pegando e não era o que Deus tinha pra mim. Verdadeiramente não era o que Deus tinha pra mim. Porque Deus não ia me deixar adoecer no meio do propósito. A não ser que tivesse um propósito. Que no caso, pra mim, a minha vista hoje, o que eu entendo hoje como tudo que Deus fez comigo não era meu propósito no momento. Pode ser que seja lá na frente de novo, pode ser. Mas aí é Deus. Deus que vai... A minha oração agora é para que Deus alinhe a mim e a minha casa conforme a vontade dele, né? E se ele permitiu eu passar por tudo isso, por esse momento de depressão que ainda a gente, né, eu tô passando ainda, porque eu creio que eu vou estar curada quando o médico fala, olha, nega, você não precisa mais tomar o remédio, né? Daqui pra lá você consegue sozinha. Por enquanto eu não tô tendo esse controle de ir sozinha. Eu tô controlada com remédio, eu tô controlada à luz da Bíblia, tenho orado, tenho falado muito com Deus em relação a isso. Mas também me aparece muitas pessoas com esse caso de depressão. São pessoas que não buscam, sabe, pela ajuda. Mas se eu posso deixar pra vocês um conselho, procura ajuda profissional, sabe? Vai no médico, procura um psicólogo, procura uma psicóloga. Gente, não é sinônimo de loucura, pelo amor de Deus. Vou perguntar aqui pra você, se você conhece alguém que já tirou a vida por conta da depressão, pelo menos 2 pessoas vocês conhecem. Pelo menos 2 pessoas vocês conhecem. Eu conheço muito mais e eu creio que não é à toa que Deus me incomodou a fazer esse vídeo. E, gente, e vocês precisam saber que vocês não estão sozinhos, entendeu? Nós não estamos sozinhos, né?
que a gente venha se abrir, que a gente venha procurar ajuda, que a gente venha falar com pessoas, falar com alguém, sabe? Porque é uma doença silenciosa e a gente acha que... Você sabe que não tá bem, mas você acha que tá tudo bem. Você sabe que não tá bem, mas você não quer falar que não tá tudo bem. Às vezes a gente é muito orgulhoso, a gente não quer pedir ajuda, a gente quer tá bem em tudo. Gente, sabe? Que eu e você, a gente venha... Eu falo pra mim também, porque eu tô sujeita a uma recaída a qualquer momento, entendeu? É um dia ou dois que eu esqueci de tomar o remédio, amanhã eu vou acordar ansiosíssima e querendo comer o reboco da parede, porque eu não me controlo sozinha. Ai, nega, não é falta de domínio próprio? É falta do domínio próprio. Por isso que a gente precisa de uma ajuda, né? Por isso que a gente precisa de uma ajuda. Então, gente, se você tiver qualquer coisa, sabe? Ai, eu tô muito ansiosa, preciso conversar. Eu vou deixar meu contato aí pra vocês, se vocês quiserem conversar comigo, sabe? Tenho contato de alguns psicólogos, se vocês quiserem, eu posso passar pra vocês. Conversar mesmo, falar o que... Ah, eu não confio em fulano. Conversa com uma psicóloga, conversa com um médico. Então, gente, é isso. Precisar de uma ajuda, precisar de qualquer coisa, pode me procurar. Eu sei que não é fácil, esse momento é um momento que a gente quer ficar sozinho, quer ficar isolado, não quer falar nada pra ninguém, mas procura um médico, sabe? Arranje força da onde não tem. Eu sei que é difícil, porque nesse momento a gente não quer fazer nada, não quer atender ninguém, não quer conversar com ninguém, não quer estar no meio de pessoas. Eu sei porque eu passei por isso, gente. Eu tô falando porque foi o que aconteceu comigo, entendeu? A gente não quer mesmo estar no meio de ninguém, perto de ninguém, conversando com ninguém. Ai, quanto mais a pessoa te chama no WhatsApp, mais você quer bloquear, você não quer responder. Eu fiquei sem responder muitas pessoas no WhatsApp. Sabe, assim, não queria ver ninguém, conversar com ninguém, não queria estar em lugar nenhum, não queria ir pra igreja, não queria trabalhar, não queria nada. Mas fui no médico, tô medicada, tô tomando remédio, tô me cuidando, fazendo academia, tentando mesmo, né, lutando mesmo com a vida. Gente, o dom mais lindo que Deus nos deu foi a vida, sabe? E pra ser vivida, né? Todo mundo tem uma história triste, eu sei disso. Todo mundo tem história triste. Só que você vai fazer o que com o limão? Uma limonada ou você vai deixar amargar tudo mesmo? Que você venha pegar esse limão e fazer uma limonada, sabe? Que você venha ter um testemunho lindo, sair dessa fase com um testemunho lindo, né? Não é fácil.